O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não me acreditarei. 8 dias depois encontrava os seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, muitos sinais o Senhor realizou aos discípulos que não estão escritos no livro. O Senhor fez muito mais do que está escrito ali na Bíblia, no Evangelho, e continua fazendo. E no Evangelho de João vai dizer: se fôssemos escrever tudo, nem todos os livros do mundo poderiam conter. E o Senhor quer fazer hoje em mim e você, os discípulos de Jesus do Novo Testamento aqui, da igreja, da nova aliança, os novos sinais que precisam acontecer na minha e na sua vida para a gente professar uma fé viva, poder também dizer: meu Senhor e meu Deus. O Senhor quer entrar mesmo ali. Para Ele nada é impossível, as portas estavam fechadas, o coração não estava fechado, só as portas. O Senhor entrou. Se eu e você estivermos com o coração aberto, o Senhor vai entrar, não importa a barreira é do coração. Se o coração estiver aberto, Ele entra. E Ele vai, primeira coisa que Ele comunica: a paz. A paz esteja com... porque eles estavam morrendo de medo. Aí o Senhor já diz: a paz. A paz esteja convosco. O Senhor traz a paz, Ele é a paz. Ele entra na nossa família se abrirmos o coração, e Ele dá a paz. Ele sopra o Espírito Santo. Traz a paz às nossas famílias, à nossa casa, o ressuscitado. E aí então, depois
Ele que comunicou à igreja o poder do sacramento da confissão, o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, perdoar. Também nos convida à reconciliação. Por quê? Interessante, todos que estavam ali tinham fugido. Não é só Pedro que tinha negado, todos fugiram. E o Senhor primeiro já dá a paz, porque eles se sentiam culpados. E o Senhor dá a eles o poder de perdoar. Os perdoa e dá a eles o poder de perdoar. Porque eles estavam humilhados. Porque eles tinham dito, poucos dias antes, nós iremos contigo até a morte. Não foi horas depois, correram. Então eles estavam com orgulho ferido. Tomé também. Tomé a gente não sabe nem para onde ele foi. Ele desapareceu, que não estava nem no primeiro momento. Tamanho deve ter ficado chateado, magoado, porque ele mesmo disse lá no capítulo 14 de João, vamos com ele para morrer em Jerusalém. E ele foi um dos primeiros a fugir. Então ele estava com orgulho dilacerado, porque não foi capaz de seguir o mestre até a morte. Mas o Senhor não está ali para acusar. Ele já sabia. Ele já tinha dito, vocês me deixarão só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Mas depois eu os confirmarei. O Senhor, então, agora traz a paz. Ele sabe também do meio do seu pecado. Não adianta fugir. E o Senhor é o único que pode comunicar a paz e que pode perdoar. Eu te absolvo dos seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, para as nossas famílias também a presença do Senhor e o perdão. Eles também tiveram que se perdoar entre eles. Tiveram que dar aquele perdão para eles mesmos, porque o Senhor os convidava a recomeçar. No caso de Pedro, ainda mais, porque foi o mais afoito. Aí vamos ter essa experiência no Evangelho mais para frente, onde ele levanta Pedro, chamando ele a dizer 3 vezes que o amava, para reparar as 3 vezes que ele negou. Tamanho o carinho de Jesus por cada um de nós, ele dá ocasião de reparação. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Não é que Jesus está ali recordando a negação de Pedro, não, ao contrário, Jesus está dando a ele a graça de afirmar e apagar as negações. Então o Senhor os chama de amigo, e Ele é o amigo verdadeiro, aquele que não abandona, mesmo sendo abandonado. E essa é a misericórdia. Então Ele agora quer que eles sejam, eles que provaram a misericórdia para eles, como diz o catecismo, quem teve a experiência da misericórdia pode levar uma experiência de salvação. Então agora eles não confiando neles, mas nele. Agora o Senhor fala, vai, a quem perdoardes, os pecados serão perdoados. E é por isso que não vem um anjo nos confessar. Porque se eu falasse o meu pecado para um anjo, que é só espírito, ele não ia entender. Ele ia pegar a espada e me partir no meio. Porque não ia entender por que eu traí o Senhor. Mas um outro, que padece, entende quem padece, e cercado de fraqueza é capaz de compreender. Então o Senhor sabe escolher na sua igreja. Os apóstolos não escolheu porque eles não pecavam, ao contrário. E os evangelhos deixam bem claro o pecado de todos eles: inveja, negação, traição, medo, fuga, competição entre eles. Mas é justamente, eles tocaram no fundo da miséria, provaram a misericórdia. Aí o Senhor vai dizer, agora de graça vocês receberam, de graça vocês vão levar. Aí o Senhor sopra o Espírito Santo, repreende a incredulidade de Tomé, mas seria de qualquer um outro, se não tivesse estado ali, se também não tivesse estado naquele momento. E então o Senhor vai dizer, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Aí o Senhor está lançando essa bem-aventurança para mim e para você, que já não vemos com os olhos da carne,
mas pela fé, para alcançar essa misericórdia. Bem-aventurados. E que sinais precisam acontecer agora, os sinais desse tempo? Aqueles já estão registrados no Evangelho. Agora precisa acontecer os sinais de Cristo misericordioso comigo e com você. Nós somos esses apóstolos desse tempo, os discípulos desse tempo. E o Senhor quer entrar no nosso coração e que a gente tenha uma experiência real com Ele. Como eu falava aqui na missa anterior, quando Tomé toca na chaga de Jesus, é uma experiência impactante, profunda, porque aquela chaga que o salva também foi causada por Ele. Quando eu e você tocamos na chaga de Jesus, quem é que causou a chaga de Jesus? Eu e você. Quando a gente se aproxima do Senhor, quando alguém se aproxima da luz, consegue ver mais suas impurezas. Quando a gente quer ver sujeira, a gente liga a luz. Então Tomé, quando tocou ali, ele sabia, porque ele, como eu e você, fomos quem crucificamos, esbofeteamos, cuspimos, flagelamos, coroamos de espinhos Jesus. Então ele sabe que aquela chaga foi causada por ele, mas também que é para ele. Aí ele fala: meu Senhor e meu Deus. As feridas de amor de Jesus foram causadas por nós, mas elas são para nós. Elas são para nós. Nós causamos, e para o nosso resgate. Por isso que ele aparece ressuscitado, mas com as chagas, porque ele tem o poder de salvar e tem a compaixão para salvar. Ele quer, porque ele está ferido de amor. Nós é que abrimos o lado com os nossos pecados. O Senhor vem nos resgatar. Essa ferida é para que nós entremos nela, no coração aberto. Vinde a mim, diz o Senhor, quem está cansado e aflito. Então, meu irmão, minha irmã, nessa experiência, Tomé, então, que aqui é cada um de nós, ele que estava incrédulo, se torna agora um homem de fé. Um homem de fé. Isso é para mim e para você. Nos tornarmos homens e mulheres de fé, que tiveram a experiência concreta com a misericórdia. E essa misericórdia encontra a nossa miséria. Aí nos lava. A misericórdia precisa encontrar a nossa miséria. Não adianta a gente esconder para Jesus. Não adianta a gente esconder para Jesus. A gente tem que apresentar para Jesus a nossa miséria, para sermos lavados pela misericórdia. Afinal, o que o Senhor não sabe? Se ele já sabia da negação de Pedro, antes de Pedro negar, a mesma coisa comigo e com você. Não é diferente. Mas é preciso se aproximar do trono da graça com confiança, sem se esconder, e apresentar a miséria, e ser lavado com essa misericórdia, e ser curado, e ser restaurado. É isso que o Senhor quer. Eu vim para que tenha essa vida em abundância. O Senhor, Ele quer dar a paz que o mundo não tem, não pode, para mim, para você, para as nossas famílias. Padre, mas só sou eu que rezo lá em casa. Não importa. Você se apresenta diante de Deus e pede pela sua família, e pede a misericórdia, pede pela sua casa, vai ao encontro do Senhor e pede essa salvação. É preciso clamar ao Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido: Senhor, eu te invoquei, e o Senhor veio ao meu encontro, diz o salmista. Invocar o Senhor no fundo da sua misericórdia, mergulhar desse oceano de misericórdia, para alcançar graça no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Agora. Agora é o tempo da salvação. A misericórdia de Jesus pode ser derramada no hoje. Eu e você estamos aqui nessa caminhada. Não tem uma conversão
após a morte. A conversão é agora. Então, Senhor, eu quero beber. Eu quero beber. Lembra daquela experiência mística que teve Santa Catarina de Sena? Que ela teve uma experiência em oração e ela entrou em um grande salão, imenso, imenso, gigantesco. E lá no fundo desse salão estava Jesus. E tinha algumas pessoas do lado de Jesus, umas bem pertinho dele, com a cabeça aí no peito de Jesus, como João. Outras sentadas do lado de Jesus. Outras ali. Outras mais distantes. Outras no meio do salão. Outras lá no fundo do salão. Aí ela perguntou para o anjo: aqueles que estão mais perto de Jesus são aqueles que ele mais ama? Aí o anjo disse: não, Jesus ama a todos, são os que têm mais sede dele. Os que estão mais longe desejam menos ele. E isso é para mim e para você. O amor de Deus não faz acepção, mas vai se aproximar dele quem tem mais sede. Aqui nós temos o testemunho dos santos. São Francisco, ele não queria ter nada, queria ser pobre de tudo, só não de amar a Deus. E se ele via que alguém amava muito a Deus e que ele não fazia aquilo, ele falava: eu ainda amo pouco a Deus, e se penitenciava mais. Assim Santa Teresa. Então, meu irmão, minha irmã, a misericórdia do Senhor é para todos, mas tem aqueles que têm mais sede, tem aqueles que querem mais. Padre, será porque precisam mais? Todos nós precisamos. Mas é preciso que eu me apresente como um sedento. Eu quero. Tomé ficou longe e não teve a experiência, mas depois voltou e ficou com os apóstolos rezando. Não se afastou mais. Aí teve o encontro com o ressuscitado. Quanta gente que está fora da igreja, que eu e você devemos rezar para que volte, que está afastado, que está morrendo de sede aí tão perto da fonte, que está morrendo de fome tão perto da fonte, e que eu e você podemos trazer de volta, devemos trazer de volta, talvez até dentro da nossa casa, pedir essa misericórdia que o Senhor quer dar. Vinde quem está com sede e beba. E no profeta Isaías: vinde comer, vinde beber sem pagar, sem gastar nada. O Senhor está o banquete do Cordeiro, e Ele então derrama a misericórdia que eu e você precisamos. Quem é que não precisa? Quem é que não precisa? Todos precisam, mas nem todos têm a sede, mas todos precisam. Então eu e você temos que de fato cultivar, como dizia o Padre Cafarel, fundador das equipes Nossa Senhora, temos que ser buscadores de Deus, desejosos de Deus, caçadores de Deus. São Paulo vai dizer isso: eu tenho que perseguir aquele que já me alcançou. Mas como assim? Como eu vou perseguir alguém que já me alcançou? Deus me amou primeiro, a iniciativa não foi minha. Ele já me alcançou com o amor dele. Agora eu preciso dar uma resposta. Agora é a minha parte. Eu vou dar a minha resposta. E eu não posso ser lento, não posso ser medíocre, não posso ser negligente, não posso deixar para depois. O amor é exigente, o amor requer totalidade. O amor, dizia São Pedro Julião, ele não admite que o amor, entenda Deus, Deus é amor. Deus não admite o segundo lugar. Ele não admite ficar para depois. Interessante que nós estamos num tempo da pressa. A gente não suporta esperar, mas a gente deixa Deus esperando. Mas na verdade, a gente pensa que Ele está lá esperando, e a graça passa. Não, temos que ser como os santos, que dão a resposta, que vão ao Senhor, que vão com a sede, que vão com a necessidade, que vão com a miséria. Padre, mas eu não tenho méritos. Não tem mesmo, mas você tem a miséria. Apresenta a miséria.
E o Senhor vai redimir. O Senhor vai redimir. Mas eu só tenho essa miséria. É essa mesmo. Leva essa daí para Jesus, sem medo. Afinal, Ele já sabe. Ele já conhece. O que vai esconder? Então, se uma mãe já conhece, eu ligo para minha mãe. E se eu falar um alô, que para mim é a mesma coisa, mas se eu falar um alô diferente, alô, o que foi, meu filho? Não, mãe, tem nada não. Tem, eu sei. Mãe, eu só falei alô. Não, tem coisa. E tem mesmo. Ela sabe. Eu já vi que está diferente. Se uma mãe, como é que eu vou esconder de Deus? Não, isso é bobagem. Eu tenho que chegar diante do trono da graça e quebrantar o coração, arrancar o coração do peito e trocar com o de Jesus. Toma, Senhor, fica com o meu. É uma troca ruim, para Jesus, mas Ele aceita. Toma, fica com o meu, me dá o seu. Me dá o seu coração. Toma meu coração de pedra, eu quero o seu. E o Senhor troca. O Senhor troca nosso sangue doente com dele em cada Santa Missa. Já dizia Beata Alexandrina, mística do sangue de Jesus. A missa, ela dizia, é uma verdadeira transfusão. Sai o nosso sangue venenoso, entra o sangue de Cristo. Claro que é preciso crer, preciso beber dessa misericórdia. E esse encontro, Senhor, eu vim te dar meus pecados. Poxa, mas eu vou dar... Tem gente que esconde os pecados de Deus. Como pode ser isso? Não pode. Porque o que é meu e é seu? A gente falou isso aqui outra vez. É o pecado. Porque se eu apresentar alguma coisa de bom para Jesus, Jesus vai falar, opa, isso aí fui eu que te dei. Não é seu, é meu. Aí o Senhor vai falar, me dá o que é seu. Aí você vai, Jesus, o que é meu? Seus pecados. Esses são seus, esse eu não te dei. Esse você cometeu. Agora eu vou apresentar ao Senhor minhas virtudes, foi Ele que deu. Meus bens, foi Ele que deu. Minha saúde, foi Ele que deu. Aí Jesus fala, não, isso aí já é meu. Foi eu que te dei, está esquecido? Eu quero o que é seu. Santo Agostinho vai dizer, o que é nosso? É os nossos pecados. A gente tem que entregar. A gente não pode deixar na mão do diabo, porque o diabo nos acusa. A gente tem que colocar debaixo dos raios da misericórdia. Tem gente que entrega o pecado para o diabo. Não. Entrega para o Senhor, lá na confissão, para ser lavado, redimido. Aí sim, entregou no lugar certo, aos pés da cruz. Mesmo que o Senhor puxe a orelha, Jesus não acusa, mas dá uma puxão de orelha, como fez com Tomé. Não sejas incrédulo, mas fiel, não tem problema. Ele pode e deve fazer isso. Mas a misericórdia, então eu e você devemos chegar com o nosso coração duro, colocar no altar e pegar o coração de Jesus e colocar no peito, pegar o sangue do Senhor e trocar com nós, o sangue que dá vida, que salva, que dá coragem. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a misericórdia que está aberta, disponível todos os dias. A missa é a verdadeira misericórdia. É o encontro com o crucificado ressuscitado. É a misericórdia de Deus na terra, nada se compara. É o momento onde eu posso encontrar com Ele e ter a experiência como a de Tomé e dizer, meu Senhor e meu Deus.